Essa próxima questão 5 já estava lá no nosso livro 1, não, no nosso livro 13, eu acho que eu tinha colocado, é uma questão bem chata, tá? Também os números horríveis. O Enem tem essa capacidade de, em calorimetria, usar números ruins, tá? Então tem que se acostumar e era isso, tá? Bom, tu vai ter lido toda essa questão aí, né? Aí tu vê que tem um negócio aqui do watts por metro quadrado, que é potência por área. E aí ele dá um monte de coisa, e aí ele pede o comprimento linear do refletor para conseguir fazer 1 tonelada de água de 20 para 100. Tá, então como é que a gente começa essa questão? Usando o que macete para mim calcular a quantidade de energia dessa 1 tonelada. E aí, como sempre, problemas de unidade, né? 1 tonelada são 1.000 quilos, só que se tu usar tu tá usando grama. Se tu usar 4.200 joules, está usando quilo. Então vamos fazer em joule, né? Então a massa de água vai ser 1.000 quilos. 10 na 3, tá? Vou colocar. O Czinho é 4.200, então 4,2 vezes 10 na 3. Já vou fazendo tudo em dízima, tá? E a elevação da temperatura é de 20 para 100, então é 80, né? Vamos botar 8 vezes 10 na 1. Então, qual é a quantidade de energia que eu vou despender? 4,2 vezes 8 dá 33,6 vezes 10 nas 6 mais 1, 7 joules de energia, beleza? Tá. O que ele quer isso? Ele quer em 1 hora, beleza? Com o tempo e com o calor, que eu calculo? A potência. Potência, trabalho sobre tempo. Então, eu vou ter 33,6 vezes 10 na 7 de trabalho. 1 hora são 3,6 vezes 10 na 3, né? 3.600 segundos. Então, isso dividido por 3,6 dá 9,3. Tu podia botar dos números, né, que desse certo, mas não, nunca faz. 9,3 vezes 10 na 4, porque o 3 sobe negativo. Watts. Então, essa é a potência que eu preciso. Bom, essa potência é fornecida por um coletor solar que focaliza 800 watts a cada metro quadrado. Então, agora eu vou calcular quantos metros quadrados eu preciso. Então, 800 watts eu tenho 1 metro quadrado, né? 9,3 vezes 10 na 4 watts, quantos metros quadrados necessitarei? Então, o X vai ser 9,3 dividido por 8, né? Que vai dar 1,16. E aí vai ficar, isso aqui é 8 vezes 10 na 2, né? Então, vai dar 1,16 vezes 10 na 2, porque vai passar negativo. Vai dar que o X é 116 metros quadrados. Então, eu preciso de uma área de 116 metros quadrados. Essa é a área que eu tenho que ter do coletor solar. Só que essa questão chata diz que o comprimento, ele pede o comprimento e diz que ele tem 6 metros de largura, né? Então, tu considera que essa largura aqui é 6 metros e ele quer saber esse comprimento X aqui, né? Quer saber o X dando essa área. Bom, o retângulo a gente sabe que a área é base vezes altura, né, gente? Então, o que é isso aqui, né? 116 tem que ser igual a base, que eu quero saber que é o x, vezes a altura, que é 6. Então, agora eu tenho que fazer 116 dividido por 6, não termina nunca, né? Dá aproximadamente 19 metros. Então, eu vou precisar de um comprimento de 19 metros. E aí a resposta é bem genérica, ó, entre 15 e 21. Muito trabalhosa, números ruins, não gostei. A número 6 já é um pouquinho melhor, do Enem de 2015. Ela já tem que entender um pouquinho mais e tem que posicionar dentro daquele tipo de selo lá, né? Ele diz que em uma garrafa, 2 amostras de água, uma a 10 e outra a 40, na proporção de 1/3 de água fria e 2/3 de água quente. São misturadas, né? A garrafa é fechada e 6 horas depois a água está na temperatura de 16. Claro, ela deu uma esfriada. Qual selo deveria ser posto na garrafa? Então, se tu entendeu, tu leu a questão aí, tu entendeu que para mim classificar,
eu tenho que ver em A, B, C, D ou E quanto que varia. Só que o que eu não tenho nessa questão? Qual é a temperatura inicial? Eu tenho uma mistura de água 10 com uma mistura de água 40. Qual é a temperatura inicial que eu coloquei? Eu não sei. Então essa é a malandragem da questão. Equilíbrio térmico. Então, a quantidade de calor sensível da água fria mais a quantidade de calor sensível da água quente tem que dar zero. Então, MC delta T mais MC delta T igual a zero. Olha quantas vezes já apareceu isso em Enems, então tem que ter esse conhecimento feito. Só que a proporção é 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. Facilita a tua vida, né? 1/3 para 2/3, né? É 1 e 2, né? Se a massa total é... Tu tá botando o dobro de água quente do que água fria, né? 1/3 de água fria e 2/3 de água quente. Então diz que é 1 aqui, o Czinho é 1 aqui. Qual é que é o ΔT aqui? O ΔT é a temperatura que tu quer descobrir, menos 10, porque a água fria está no 10. Mais 2 vezes 1. E qual é o ΔT aqui? O ΔT aqui é T menos 40, igual a zero, certo? Então, aqui tudo 1, né? Então, fica T menos 10, mais 2T menos 80, igual a zero. Então, eu vou ter 3T igual a menos 90, que passa para o outro lado positivo 90. Então, a temperatura é 30 graus Celsius. A temperatura inicial da água é 30 graus Celsius. Tu vê tudo isso para achar o 30. Depois de 6 horas, a temperatura dela é 16. Pô, dá para fazer de cabeça, né, gente? Quanto é que é 50% de 30? 50% de 30 é 15 graus Celsius. Então, se ela saiu a 16, é um pouquinho mais que 50%, né? Então, né, qual é a posição dessa garrafa? Menor do que 10%? Não. Entre 10 e não. Entre 25 e 40, não. Entre 40 e 55, sim. A variação de temperatura é entre 40 e 55%. É Dinamarca. Claro, se tivesse dúvida aqui, né, bastaria fazer ali a velha regra de 3, né? 30 é 100%, 16 é quantos por cento, né? Multiplica cruzado, o que nós temos? 160 dividido por 30, que dá 53. Então é 53%, né, de variação. Beleza? E a 7 diz que tu pegou uma lâmpada e tu acendeu essa lâmpada perto de uma garrafa branca e de uma garrafa preta. É uma questão clássica, né? A taxa de variação da temperatura da garrafa preta comparada à garrafa branca durante todo o experimento foi... Cara, o preto aquece mais. Tudo que aquece mais esfria mais. A gente viu isso em física moderna. Todo bom absorvedor também é bom emissor. Então, é maior no aquecimento e maior no... Né, a comparação da preta em comparação com a branca, tu vai ter maior no aquecimento e maior no resfriamento. É sempre maior da preta. Ok?